Boa tarde, pessoal. Me chamo Tatiana Guedes, sou head de produtos aqui na InvestSmart. Estou com a Daniele Guerreiro, que é superintendente da InvestSmart. E hoje a gente está recebendo a Jive, muito bem representada pelo Samer Serran, que é sócio da Jive. Ele vai falar um pouco aqui sobre o cenário de crédito. Seja muito bem-vindo, Samer. Obrigado por ter acertado meu nome. Boa, começamos bem. Começou bem. Eu já comecei com um desafio, né? Foi. Isso é verdade. Samer, fala um pouco da sua trajetória profissional, né? Conta um pouco da história da Jive, como que foi a sua chegada, né, da sua trajetória profissional até a chegada na Jive. Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Imagina. Boa tarde ainda, tá quase na hora do happy hour, mas ainda Verdade. boa tarde. Bom, pessoal, eu comecei minha trajetória no mercado financeiro há muito tempo atrás, em torno de 2004, 2005, quando eu entrei no Credit Suisse. Trabalhei nas áreas de back-office, depois fui para a tesouraria e aí evoluí para a área de estruturação de crédito, né? Então, é carreira que é normal na época de você começar mais pelas áreas de suporte para depois ir para as áreas de front. Foi uma trajetória muito importante assim, para aprendizado e que ajudou a construir toda a minha formação e entendimento de crédito privado, derivativo de crédito, que está ainda em desenvolvimento no Brasil. Fiquei lá por mais de uma década, depois eu tive a oportunidade de me juntar à tesouraria do Banco Santander com o propósito de desenvolver uma área de Special Situations. Fiquei lá quase 3 anos, também foi muito legal porque eu tive a oportunidade de desenvolver do zero dentro de um banco de atacado e varejo, um dos maiores bancos do Brasil, uma área nichada, voltada também a um novo segmento do mercado. E aí, por último, há quase 3 anos, me juntei à Jive como sócio exatamente para agregar essa minha experiência em crédito e estruturação a uma casa super reconhecida e de muito sucesso na parte de ativos estressados. Então, a ideia, né, de me juntar à Jive inicialmente foi juntar todo o expertise e sucesso reconhecido e comprovado na recuperação de créditos estressados com o meu histórico de crédito e produtos estruturados. Perfeito. E Obrigada. Samir, conta uma coisa, como é atuar no mercado de crédito privado, nesse cenário tão conturbado? A gente sabe que as últimas notícias, né, Tati, de crédito privado não são as melhores. Desafiador. Imagino que seja um desafio diário, né, inclusive. Conta pra gente um pouquinho. Tem um lema na Jive que é muito legal para o momento, né? Que é a gente pode ter problema, mas a gente não pode ter surpresa. Né? Então, Muito sempre bom. que a gente está se deparando com investimentos, problemas vão acontecer, faz parte como está acontecendo agora. Mas surpresa não, você tem que estar preparado para todos os possíveis cenários, ou para o maior número de cenários possíveis. E aí, por exemplo, né, há um ano a gente veio ao mercado com uma nova proposta, que era um fundo high yield, que é o Jive Bossa Nova. A gente vai falar um pouquinho dele um pouquinho mais para frente da nossa conversa. E no pitch ali para os investidores, para os agentes autônomos, a gente falava assim, olha, a gente tem que estar preparado para um cenário de juros elevados, para inflação elevada, para uma desaceleração global, para algum problema na cadeia produtiva, etc. Então tem determinados créditos que a gente deve e pode investir e outros não. Então, há mais de um ano, né, a gente foi construindo uma tese porque tinham sinais ali de que o mercado ia se deteriorar um pouco mais. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro, você tem que estar preparado para os diversos cenários. O cenário está um pouco mais conturbado, não adianta você querer resolver agora. E como é que você se protege de tanta volatilidade? É com produtos estruturados. Perfeito, obrigada. Você até citou a questão do Bossa Nova, né, que está aí na plataforma para contratação do cliente. Fazendo um comparativo com os fundos de crédito tradicionais, né, que a gente conhece, conta um pouco da estratégia do Bossa, que eu sei que é uma estratégia diferente das que a gente mais conhece no mercado, e também a respeito do crédito originário, né? Então acho que é importante também o nosso investidor entender como é que funciona essa questão do crédito originário junto à Jive. Legal, bacana, né? Acho que tem alguns pilares na construção da carteira do Bossa Nova que são importantes a gente destacar e comparar com a prática, vamos dizer assim, convencional de mercado de crédito privado. Primeiro, a gente foca e põe muita energia e tempo
e em originação própria das oportunidades. Então, o que isso quer dizer, né? A gente vai atrás das oportunidades por conta própria. A gente não espera as oportunidades chegarem ali na porta da gestora e subir até o 17º andar. Então, a gente origina junto com os devedores, junto com os empresários, junto com as casas que estão ali assessorando os empresários em alguma necessidade de capital. Qual que é a nossa proposta de geração de valor com Bossa Nova, né? De fato, entrar e financiar empresas que têm uma necessidade de capital intensivo para investimento, principalmente, mas que não estão tão no radar do mercado de capitais ou dos bancos, que têm um pouco mais de dificuldade de acesso ao capital. Portanto, eles conseguem, né, e devem pagar prêmios maiores, dado que eles têm menos liquidez, menos acesso. Por outro lado, né, eles vão ter um capital ali um pouquinho mais de longo prazo do que aquele capital de giro super curto, então ele vai ter mais tranquilidade para investir o dinheiro. Por outro lado, como a gente, como investidor, como gestor, a gente corre mais risco, a gente entra num produto mais estruturado do que a média do mercado, né? A gente não vai fazer um descontinho de duplicata ou um capital de giro sem garantia. Portanto, a gente agrega condições que nos protegem, incluindo, né, condições contratuais e garantias a esse crédito que a gente vai fazer. Perfeito. Acho que muitas pessoas talvez não conheçam esse termo de crédito distressed. Você consegue contar para a gente como que essa Claro. questão do crédito para o nosso investidor? Claro, vamos lá. É super importante o que você está perguntando, né? O Bossa Nova ele não investe no que você está chamando de Sim. crédito distress, entretanto, né, a Jive nos seus 12 anos é um DNA principal da casa. Mas o nosso conhecimento em crédito distress, ele serve de base para as análises que a gente faz no Bossa Nova e eu vou te explicar melhor, né? Então, o que é o crédito distress? É o crédito que foi inadimplido. Então, imagina que você tem uma empresa, não importa qual segmento e tudo mais, e você tomou um crédito antes da pandemia para financiar a compra e venda dos seus produtos. Na pandemia você mal conseguiu vender, portanto você mal conseguiu pagar seu crédito, você inadimpliu com um banco, por exemplo, que te deu crédito. Este crédito inadimplido e que o banco já tem alguma dificuldade na recuperação dele é considerado o crédito distress, quer dizer, o crédito que não vale aquele valor de face dele. É por que eu fiz a conexão com Bossa Nova, né? Porque esse é o cenário que a gente gosta de analisar. A gente não entra em empresa que está em distress, mas a gente gosta de montar o cenário se aquela empresa, se aquele crédito tiver em distress, como a gente vai recuperar, quanto a gente vai recuperar, qual vai ser a nossa estratégia de recuperação, né? Então, unir tudo que a gente tem de histórico e sucesso em recuperação de crédito dentro da Jive é super importante na estratégia de um fundo voltado a investidor qualificado que nem o Bossa Nova. E normalmente, Samir, a gente tem um questionamento, né, dos clientes no geral, falando assim, poxa, mas a gente está no momento de Selic alta, quero aplicar no Tesouro. E aí conta pra gente como é que a Jive consegue, qual seria a diferença? Poxa, eu aplico no Tesouro, aplico no Bossa Nova, por exemplo, Samir, como seria? Legal. Qual é o grande ponto, né? Não é uma questão de investir ou no Tesouro, ou no CDB da XP, ou de outros bancos, ou no Bossa Nova, né? Eles são produtos complementares. Então, os CDBs, o Tesouro Selic, eles buscam alcançar e estar em torno da taxa básica de juros ou da meta de inflação mais um prêmio. E o Bossa Nova, a todo momento, vai buscar uma rentabilidade muito superior a esse padrão de mercado, né? Então, o nosso retorno-alvo no Bossa Nova é de CDI mais 4% ao ano. Dá aproximadamente Selic mais 4% ao ano. Nos últimos 12 meses a gente entregou CDI mais 3,10 ao ano, por exemplo, né? Então, um investidor precisa ter o CDB dele a 101, 105 do CDI, por exemplo, com alguma liquidez e deve diversificar sim, né, com produtos ainda em renda fixa que vão entregar retorno diferenciado, como é o nosso caso. Perfeito. Isso fala um pouco, né, Tati, sobre o que a gente fala do poder e da importância da diversificação, né? Que faz todo sentido para os nossos investidores, né? Olhando também, assim, para o processo de investimentos de vocês, Samir, assim, vocês fazem isso de forma colegiada, quando vocês têm que escolher algum tipo de crédito ali para o portfólio? Tem alguém que tem a decisão final? Legal, isso é muito, assim, como eu vim de instituições financeiras grandes, né, já centenárias,
é muito legal ver uma gestora como a Jive, né? Tem um pouco mais de uma década de vida e como é avançado a cabeça, como é para frente a governança corporativa que a gente tem nos processos de decisão de investimento. A resposta curta não é uma decisão monocrática. Eu, como responsável por apresentar os investimentos, eu faço a recomendação, não tenho voto. E aí os 5 principais sócios da gestora, por meio do comitê de investimentos, tem sim o voto. O que é legal disso, né? São pessoas que estão junto com a companhia há muito tempo, né? Desde a sua fundação, a maior parte deles. Então o processo de decisão final é deles, com adição dos membros consultivos, quer dizer, outros sócios e outras pessoas que estão ali no entorno que podem dar uma opinião legal, uma opinião de riscos, uma opinião de risco socioambiental, algum risco de mercado, de risco tributário, etc. Né? Então, este processo não vai ser monocrático. O Samer ou qualquer outro gestor na Jive não vai ter uma decisão de faz isso, faz aquilo, sem passar pelo comitê de investimentos. E aí no comitê de investimentos escuta, né, as pessoas que são especialistas no caso. Perfeito. Além disso, assim, existe algum setor que vocês evitam entrar, assim, porque vocês considerarem que talvez tenha mais risco? Como é que vocês estão vendo esse momento também? Tem algum setor que vocês não entram? Eu prefiro falar o que a gente prefere fazer do que a gente Perfeito. não prefere, porque hoje a gente tem uma preferência, amanhã Sim. a gente pode mudar. O que a gente prefere fazer? A gente entende que tem alguns setores e tipos de companhias que são mais resilientes a pagar juros mais altos, como eles têm que fazer para uma operação de crédito privado num fundo high yield como é o nosso, e também são mais resilientes a ciclos de alta, ciclos de baixa. O que isso quer dizer, né? Um ciclo de alta que o mercado está super bom, aquela empresa não sofre tanto com concorrência. E num ciclo de baixa, ele não sofre muito com a falta de demanda. E quais são esses setores, né? Infraestrutura, e aí os seus subsetores, logística, transporte, portos, energia e as diversas oportunidades que tem no setor de energia no Brasil, saneamento, que acabou de ter um marco super importante regulatório, são mais de 60% da carteira hoje. Seguido de agronegócio, e o agronegócio não é porque o agro é pop, mas porque tem garantias reais excelentes, líquidas, e de fato é um propulsor de geração de riqueza no país. Esses são os 2 principais, hoje eles representam mais ou menos 75% da nossa carteira, e os outros 25% a gente diversifica bem, porque são setores que a gente não está tão próximo. Perfeito. E aí, Samer, para a gente poder também, né, fazer as considerações finais, eu queria que você falasse um pouquinho assim, quando o investidor pensar na Jive, o que você gostaria que eles lembrassem, e novamente te agradecer, porque é uma honra a gente contar aqui com a sua presença na nossa feira. Nossa, assim, muito obrigado, assim, oportunidade. A gente que agradece. Foi um dia longo e tá todo mundo aqui conversando com um sorriso no rosto, é ótimo. Obrigado, primeiro ponto. E aí acho que tem 2 coisas que são legais, né? A gente, quando for lembrar da Jive, né? Primeiro, a gente gosta de problema, né? Mas não gosta de surpresa, né? E nós, dentro dos gestores do mercado brasileiro, somos reconhecidamente resolvedores de problemas, né? Então, crédito vai ter problema. E a gente está lá super preparado, com uma equipe de mais de 300 pessoas, para resolver e entregar o menor retorno para os nossos cotistas. Perfeito. Obrigado, muito obrigada novamente. Obrigada, né, Obrigada. Tati? Gente, boa tarde a todos. Acompanhem a gente, né, no YouTube, saber um pouquinho mais da Jive. Também vocês podem consultar lá o site e saber um pouco mais das estratégias. Obrigada, Samer. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Tchau, tchau.